André Vilas-Boas concedeu a sua primeira grande entrevista na condição de presidente do Futebol Clube do Porto. Temos connosco o jornalista Pedro Filipe Maia para fazer uma análise a essa mesma entrevista. Pedro, de forma um bocadinho geral, qual é a principal novidade que sai desta entrevista de André Vilas-Boas? Parece-me que desportivamente é o facto de Pepe não continuar a jogar pelo Futebol Clube do Porto. André Vilas-Boas não o retirou do clube, mas retirou da equipa. Nesta entrevista parece-me o grande facto que sai desta conversa de André Vilas-Boas. É a primeira entrevista depois de ter tomado posse da SAD e saíram daqui outros factos mais de gestão, mas no que diz respeito à parte desportiva, parece-me que esta é a notícia do dia para o Futebol Clube do Porto, sendo que há aqui, parece-me também uma pequena contradição em relação àquilo que Vítor Bruno já tinha anunciado. Na altura que foi apresentado como treinador, disse que ia ter uma conversa ainda com Pepe depois do Europeu, deixando a porta aberta para, se Pepe se sentisse bem, poder até continuar. A decisão podia estar um bocadinho também na mão do jogador. Isto era o que tínhamos entendido do que disse Vítor Bruno. Se calhar ainda não tinha a vontade suficiente ou a confiança suficiente para anunciar que Pepe não vai mesmo continuar, porque o André Vilas-Boas nesta entrevista deixa mesmo entender que antes dele ir para o Euro já lhe comunicou que ele não será mais jogador de Futebol Clube do Porto e explicou-lhe porquê. Uma questão de massa salarial. Pepe é dos mais bem pagos, apesar de ter beneficiado quando veio para o Porto daquela redução de impostos que lhe foi atribuída a ele e a quem vinha do estrangeiro ou quem voltava a jogar em Portugal, mas sendo o mais bem pago, esta é uma medida de gestão também que sai desta entrevista, esta notícia, então que Pepe não vai jogar no Porto. Pode continuar, mas terá que ser com outras funções que estão em aberto também, deixou isso a entender André Vilas-Boas. Pedro, e pegando até um bocadinho por isso, é certo que entramos um pouco no capítulo da especulação, mas vês Pepe com predisposição para seguir esse caminho mais de dirigente? O Pepe tem 41 anos, ou seja, há aqui a possibilidade de continuar a carreira enquanto jogador. Como é que imaginas o futuro de Pepe? Eu acho que para continuar no Futebol Clube do Porto não me parece que Pepe vá aceitar esse papel. Eu acho que depende também, mesmo na cabeça de Pepe, acredito que ainda não esteja decidido. Acredito que vá agora no Europeu testar-se um bocadinho também. Depende também das propostas que ele poderá ter em mãos. Imaginemos que um clube da Arábia lhe possa fazer um grande contrato, ou que até Cristiano Ronaldo lhe pede para fazer uma última temporada ao seu lado no Al Nassr, por exemplo. Estamos aqui a especular bastante, mas eu diria que se Pepe se sentir bem no Euro e se tiver estas propostas para fazer um último grande contrato, eu diria que ele vai continuar mais um ano. Se não se sentir bem e se achar que de facto é hora de fechar a porta a uma carreira de futebol, esta proposta de continuar, que eu assumo que ele vai ter na estrutura do Futebol Clube do Porto, sendo que ele se comprometeu com Pinto da Costa a continuar mais um ano com um contrato que Pinto da Costa disse que Pepe pediu que não fosse submetido até saber os resultados das eleições. Havendo esta ligação a Pinto da Costa, uma ligação forte também a Sérgio Conceição, que saem os dois do clube. Eu não sei se Pepe vai querer ou não entrar nesta porta de dirigente, mas diria que para o Porto seria um excelente valor fora do campo também, mas eu acho que mesmo na cabeça de Pepe ainda estará a ser decidido durante este Europeu. E voltando aqui um bocadinho mais a André Vilas-Boas, pergunto quais é que têm sido as remodelações mais evidentes desde a entrada desta nova direção? Hoje ficou-se a saber desta renegociação da dívida que está a ser feita com 3 grandes bancos internacionais. André Vilas-Boas já tinha deixado esta ideia na campanha eleitoral, que foi um bocadinho quase desmentida pela oposição na altura por Pinto da Costa. Disse que se de facto ele tivesse esses contactos na banca, que queria ver de facto o que é que ia acontecer. André Vilas-Boas confirma essas negociações para tentar renegociar a dívida a mais longo prazo e tentar que o Porto não sofra tanto com a dívida que tem a pagar. Essa foi uma das grandes novidades. Revelou um bocadinho como é que está a pensar ter mais receitas. Disse que, por exemplo, é estratégico para o Porto estar no Mundial de 2025 nos Estados Unidos, Mundial de Clubes, neste novo formato, e até lá vai tentar reaproximar e reativar os sócios que estão nos Estados Unidos para tentar ter daí mais receita e reposicionar a marca Futebol Clube do Porto nos Estados Unidos. Foi uma das nuances estratégicas que ele deu, foi interessante também nesse sentido. E essa aproximação aos adeptos tem sido também uma das grandes bandeiras nestas primeiras semanas de trabalho. Exatamente. Ele revelou que vai continuar a fazer isto e já o fez, por exemplo, na apresentação dos treinadores das modalidades. Levou alguns chamados lucky fans
a poderem estar nessa apresentação, nomeadamente os que vão mais vezes ao pavilhão foram premiados ao estarem nas apresentações, e disse que nos futuros títulos que o Porto conquistar serão os adeptos escolhidos, os sócios do Futebol Clube do Porto, a entregarem com as equipas as taças no museu, nesta reaproximação que disse que já devia ter sido feita há muito tempo. Estas foram algumas das nuances estratégicas, mais na questão de clube, mais na questão financeira. Depois, na direção desportiva, eu diria que é a grande, ou para já têm sido as grandes alterações estruturais no Porto, no que André Vilas-Boas considera que é um investimento, ou seja, contratou José Maia como diretor de scouting, foi buscá-lo ao grupo do City, estava ligado ao scouting do City Group, que é mais do que o Manchester City, mas tem o Manchester City à cabeça, e resgatou outra vez José Ferreirinha Tavares, que já tinha estado na formação do Porto, não só como treinador, também como coordenador da formação, e voltou a trazê-lo. Vai contratar também um diretor de performance, e além de Jorge Costa e Zubizarreta, parece estar a montar aqui uma cúpula de futebol um bocadinho mais reforçada. Diz ele que é um investimento porque o Porto não pode correr riscos de errar no mercado, porque a margem que tem é muito pequena, e eu diria que estas são as grandes reestruturações. E há uma última que falou com pouco detalhe, mas que aconteceu, que foi a questão do protocolo com os Super Dragões. Já sabia que tinha sido, não só com os Super Dragões, mas com as claques, mas sobretudo com os Super Dragões, já sabia que tinha sido rompido esse protocolo. Soubemos hoje mais detalhes. André Vilas-Boas disse que havia poucas cláusulas, ou seja, era um protocolo demasiado simplista, que deu aso a alguns atos de gestão ou de lesão ao clube. O clube foi lesado em alguns momentos com este protocolo que era pouco detalhado, e diz que vai detalhá-lo mais, não nesta época porque já não há uma Assembleia Geral, mas diz que a partir de 25, 26 quer que sejam os sócios a votar se concordam ou não com o protocolo que está a ser feito com os Super Dragões e com outras claques, para que haja uma igualdade entre todos os sócios e que não haja privilégios para a claque. Parece-me que estes são os grandes pontos de gestão que são mais visíveis neste momento para André Vilas-Boas. E a nível de mercado, houve assim alguma novidade que mereça ser destacada? Tal como temos vindo a falar, esta vertente financeira do Futebol Clube do Porto não permite ao clube entrar em grandes loucuras, Sim. Não é verdade? Sobretudo nas compras, não há, parece-me, e as conclusões que tiramos é que não há uma capacidade de investimento muito grande, e por isso também estas contratações mais cirúrgicas para que haja uma negociação no mercado para contratar bem, e as notícias que têm surgido nos últimos dias são sobretudo no mercado espanhol, e provavelmente a influência de Zubizarreta a entrar aqui, com negociações já com o Barcelona, com um central da equipa B, e com o possível empréstimo de Vitor Roque para o Porto. Também em equipas mais pequenas de Espanha, a contratação de um lateral esquerdo, falou-se de um lateral do Betis, e de outro que foi ontem falado. Nomeadamente este mercado espanhol está a mexer um bocadinho, e parece-me já esta atuação da nova direção do Porto. Por outro lado, as vendas, e aí é que me parece que sai também uma notícia desta entrevista, é que ficou claro que o Porto não terá grande capacidade de negociação e de retenção dos grandes talentos, nomeadamente os que foram falados na entrevista, PP, Diogo Costa, Francisco Conceição, incluiria provavelmente também a Alan Varela, não sei se já esta temporada. Galeno, eventualmente. Um Galeno, por exemplo. André Vilas-Boas disse que quer reforçar o Porto financeiramente para que não esteja, como está agora, sobre o fair play financeiro, e que obrigará a que alguma equipa, obviamente chegando para bater a cláusula, o Porto tem que vender, mas quer reforçar o Porto financeiramente para que as cláusulas não sejam tão baixas e para que não seja obrigado a vender abaixo das cláusulas, como me parece ter ficado claro que o Porto venderá se... não diria que ficou claro, mas ficou um bocadinho aberta a porta que, se um clube chegar e pagar um bocadinho menos do que a cláusula, o Porto vai tentar a vender, ou vai mesmo pela sua saúde financeira ser quase obrigado a vender jogadores deste valor, que André Vilas-Boas não garantiu que os possa segurar neste mercado, e esta pode ser uma nota preocupante para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Um dos temas abordados na entrevista foi, logicamente, a chegada de Vítor Bruno ao comando técnico da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Sim, e aqui não há uma grande novidade, houve o reforço da confiança em Vítor Bruno, o desejo de lhe dar uma equipa que ele está a pedir, ou alguns reforços que está a pedir. Obviamente que não garantiu que lhe fosse dar todos, até porque entronca no ponto anterior, o Porto não tem essa capacidade, mas
muitos elogios a Vítor Bruno, deixou novamente, ou reforçou novamente que a escolha foi praticamente unânime entre os homens fortes do futebol, Jorge Costa, o Bizarreta e André Vilas-Boas, que revêem nele a imagem do Futebol Clube do Porto e que parece-me que já estava escolhido por André Vilas-Boas, mesmo antes de tomar posse da SAD do clube, já estava mais do que escolhido Vítor Bruno, e podemos deduzir que era a primeira opção de Vilas-Boas. Depois, mais uma vez, a não ser ingrato com Sérgio Conceição e a dizer-lhe que a Casa do Porto está aberta 365 dias para a homenagem que ficou prometida. Mas, sobretudo, há aqui um reforço e ele fez questão de sublinhar que muitos sócios ficaram impressionados com o discurso de Vítor Bruno no dia da apresentação, quase como passando uma imagem que ele já sabia que Vítor Bruno era capaz e que nesse dia ficou demonstrado que será o homem certo escolhido para o Futebol Clube do Porto, mas parece haver aqui uma boa sintonia entre treinador e presidente e uma mensagem positiva de reforço para Vítor Bruno, onde Vilas-Boas disse mesmo não precisa de lhe pedir o título porque o próprio sabe que no Porto há essa exigência e essa pressão inerente ao cargo de treinador.